Gênesis 25, versículo 21. Diz assim a palavra de Deus: Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Agora vá para Josué, capítulo 4, versículo 1 a 7. Josué, capítulo 4, versículo 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus: Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: Daqui no meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: Passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: Que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Agora vá para Jó, por favor, capítulo 1, versículo 1 ao 5. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comer e beberem com eles. Decorrido o turno de dia de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuadamente. Amados irmãos, a missão precípua do sacerdote, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não era interceder. Quando se fala em sacerdote, logo vem à mente: nós estamos diante de um intercessor. Mas não é isso que o Antigo Testamento fala sobre a função do sacerdote. Não é. Êxodo 24, versículo 5 diz que alguns jovens de Israel ofereceram sacrifício. Manoá, pai de Sansão, também fez a mesma coisa. Você lembra de Gideão? Gideão e até o profeta Elias ofereceu sacrifício e intercedia a Deus diante da nação. Na monarquia, nós vemos o rei Davi e Salomão fazendo também a mesma coisa. Então nós precisamos primeiro tirar essa ideia de que a função principal do sacerdote era sacrificar e fazer intercessão. A missão principal de um sacerdote é ensinar o povo a lei de Deus. Ele tinha essa missão em primeiro lugar. Então você vê que não era somente os sacerdotes, amados, que ofereciam sacrifícios a Deus. E essa não era mesmo, de longe, a sua missão principal. Ele tinha que ensinar a Torá ao povo de Israel. Ele teria que ensinar toda a lei de Deus para o povo de Israel. Ele tinha que aplicar essa lei juntamente com os profetas. Os sacerdotes ensinavam a lei ao povo e os profetas pegavam essa lei ensinada e conclamavam o povo à obediência ao pacto, fazendo o povo voltar à aliança que Deus tinha feito com ele.
Os profetas, a mensagem dos profetas era: vocês estão quebrando o pacto, vocês estão quebrando a aliança, voltem-se para a aliança, voltem. E essa era a missão conjunta do sacerdote e também do profeta no Antigo Testamento. Então, é temerário nós falarmos aqui sobre essa missão de um sacerdote do lar. Precisamos olhar o todo das Escrituras e ver que diante do Novo Testamento, à luz do Novo Testamento, não existe mais macho e fêmea, não existe escravo e nem livre, não existe judeus e gentios. O Novo Testamento, amados irmãos, elenca o novo status da vida cristã. Debaixo da luz do Evangelho e da luz do reino da graça, todos agora são sacerdotes, todos agora servem ao Senhor e têm acesso diretamente ao Senhor. Mas a Bíblia também deixa claro que precisa de uma liderança. A Bíblia deixa claro isso, que deve haver uma liderança. E essa liderança está na responsabilidade do homem. Ele precisa orar junto com sua esposa, ele precisa ensinar os seus filhos a palavra de Deus. E é por isso, irmãos, que eu quero falar hoje sobre 3 responsabilidades de um homem que é líder da sua casa, que ele está diante de Deus como responsável para presidir e também edificar a sua casa. Então nós vemos aqui em Gênesis 25, versículo 21, ele deve estar atento às necessidades da sua esposa. Ele deve estar atento. Este homem precisa acompanhar a sua esposa e ver o que está acontecendo com ela. Irmãos, como isso é bem sugestivo para nós, a vida de Isaac. Se você der uma olhada aí no verso 20, você vai ver que quando Isaac casou, ele tinha 40 anos. E o versículo 26 disse que aos 60 anos, ele esperou 20 anos, e aos 60 anos nasceram Jacó e Esaú. Amados irmãos, 20 anos Rebeca lidando com um problema sério, que era a esterilidade. Agora, queridos irmãos, você vai convir comigo que esse não é um problema que as pessoas ficam, o casal fica rindo um para o outro. E a gente percebe que Rebeca era uma mulher imperativa, era uma mulher que tomava as decisões, ela não era uma mulher, digamos assim, calma para se resolver. Isaac, por outro lado, não era como o pai dele, guerreiro, não. Isaac era um homem pacífico. Você lembra que os filisteus entulharam os poços de Isaac. E o Isaac, ao invés de brigar, ele disse: vamos cavar outros poços. Aí cavou, o servo de Isaac cavou outro poço. Os filisteus entulharam, e ele: vamos cavar outro poço. Então você percebe a natureza de Isaac e a natureza de Rebeca. E nesse meio, queridos irmãos, tinha um problema muito sério. Muito sério. E se nós olharmos diretamente o texto, queridos irmãos, nós vamos ver que Isaac orou a Deus por Rebeca. Irmãos, pega o hábito, maridos, pegue o hábito de orar pela sua esposa e orar por ela e também com ela. Leia a Bíblia com ela, ore juntamente com ela. A responsabilidade é sua. Você precisa tomar a liderança da sua casa e colocar, como diz a palavra de Deus, coloca a sua casa em ordem. O ponto aqui, meus irmãos, no texto que lemos, é que existia um problema muito difícil que esse casal precisava resolver. E que somente Deus tinha a solução para esse problema. Agora imagine, irmão, a cabeça de Isaac como estava. Abraão passou pelo mesmo problema junto com a sua esposa Sara. Dentro do evangelicalismo moderno, muitas pessoas poderiam ter chamado Isaac, se fosse hoje: Isaac, você está debaixo de maldição hereditária. Você precisa passar debaixo de uma fogueira santa
e você fazer vários rituais para que a sua esposa seja fértil. Hoje, talvez alguém aconselharia Isaac, mas Isaac, irmãos, olhou para Deus. Ele era um homem que tinha grandes responsabilidades, tinha os seus servos para tomar conta, mas dentro da sua casa ele tinha um problema muito sério, que era a infertilidade da sua esposa Rebeca. Olha, irmãos, como isso é bem elucidativo para nós. Às vezes tem um problema muito sério acontecendo entre o casal, e o homem sabe que está acontecendo um problema muito sério com a sua esposa, e ele está tão envolvido, irmão, principalmente nós pastores, ficamos tão envolvidos com a igreja, que às vezes esquecemos de olhar para as necessidades da nossa esposa. Pensa como estava o coração de Rebeca, irmãos, 20 anos e nada. E o texto aqui diz que Isaac orou a Deus e Deus ouviu as suas orações. Isaac, irmão, provavelmente orou os 20 anos, mas ele orou. O texto diz que Deus ouviu as orações de Isaac. Nós, às vezes, oramos para um problema no nosso lar, oramos para um problema na nossa esposa, conosco mesmo, e assim que abrimos os olhos, queremos Deus já resolver o problema. E não é assim, irmãos. As coisas não acontecem desta forma. Há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. E podemos aqui depreender do texto que Isaac estava atento ao problema de sua esposa. E também ele era um homem que conhecia Deus, que sabia com quem ele estava lidando, sabia da promessa que estava sobre ele, que dele sairia uma nação para adorar a Deus, de onde também viria o descendente, que Paulo chama lá em Gálatas, e o descendente era Cristo. Amados irmãos, maridos, chefes de lar, antes de você ser chefe da igreja, líder da igreja, você precisa, como diz a palavra de Deus, governar bem a sua casa, e estar atento às necessidades da sua esposa é um pré-requisito para o líder da igreja. E nós estamos aqui lidando com pessoas já idôneas, estou vendo aqui pessoas já com os cabelos brancos, senhoras, irmãs. Irmãos, como a palavra de Deus nos confronta aqui nesta noite. Estar atento às necessidades das nossas esposas, das nossas famílias, e orar a Deus, falar com Deus. Oh Deus, nós estamos passando por esse problema, estamos passando. Irmãos, eu tenho tido como disciplina na minha vida aqui, todos os dias eu leio a Bíblia com minha esposa e oro juntamente com ela, e falo: minha querida, vamos orar, vamos ler a Bíblia junto. Pega um capítulo todo da Bíblia e lê junto com sua esposa. Amados irmãos, Deus com certeza abrirá portas para vocês. Deus com certeza derramará bênção sobre a vida de vocês, sobre a família de vocês. E aqui nós vemos isso bem sugestivo na vida de Isaac. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Ele perseverou orando para ela durante 20 anos. Será, irmãos, que nós temos fé para orar 20 anos? Para Deus resolver um problema na nossa casa? Será que nós temos esse espírito da perseverança, como Isaac teve, de orar esses anos todos para que o problema seja resolvido? Mas a palavra de Deus aqui hoje nos confronta. É necessário perseverar na oração, estando atento, identificar o problema e orar ao Senhor. E o segundo ponto aqui, meus irmãos, de um líder que preside a sua casa, está no texto de Josué 4, 1-7. Testemunhar para os seus filhos os atos poderosos de Deus. Não é só levar para a escola bíblica dominical e deixar lá com a professora, não é.
Você tem a responsabilidade, o pai tem a responsabilidade de orar com seus filhos, ensinar os seus filhos a palavra do Senhor. É responsabilidade do pai instruir, queridos irmãos, a sua geração, para que aquela geração instruída passe essa instrução para outra geração. Muita coisa chegou até Moisés pela tradição oral, de geração a geração foi passado os feitos poderosos de Deus, porque ao contrário, como que Moisés escreveria o Pentateuco? É claro que muito daquilo que ele escreveu foi por revelação, mas muito foi pela tradição oral. Irmãos, fale com seus filhos sobre os feitos poderosos de Deus. Nosso texto diz que Deus ordenou que fosse tirado do meio do Jordão 12 pedras para servirem de testemunho do que ele fez ao povo naquele momento da história. Essas pedras deveriam ser colocadas como memorial no alojamento. Deus falou: Josué, tire essas pedras do meio do Jordão e coloca lá no alojamento, faça um memorial dessas pedras. E os seus filhos, quando os seus filhos perguntarem: meu pai, que pedras são essas? O que essas pedras estão fazendo aqui? Você vai explicar para eles o que aconteceu. O que eu fiz quando vocês atravessaram o Jordão? Por que era necessário isso, irmãos? Deus quer, na verdade, que o pai aguce a curiosidade dos seus filhos. Aguce a curiosidade. Eu sempre estou contando histórias de vitória para os meus filhos. Falo para eles como que Deus agiu na minha vida, como que Deus foi generoso comigo, dadivoso, como Deus restabeleceu a minha saúde. Eu tinha problema de câncer na medula óssea e como Deus proveu isso para mim, como Deus foi o meu médico. E falei para ele, o médico diz: você não terá mais filho, porque a quimioterapia vai matar toda a sua possibilidade. Mas lá em Curitiba, eu estava internado lá durante 2 anos, eu era solteiro. Falei com Deus: Deus, eu sou jovem, preciso me casar. E eu quero ter filhos também, mas o médico disse que não. E eu vejo os meus 2 filhos, queridos irmãos, meus 2 netos, e eu falo para ele: Deus pôs a sua mão poderosa. Olha onde nós estamos morando. Quem nos deu isso? Foi Deus. Amados irmãos, e eu falo para os meus filhos ainda: olha, meus queridos, o Deus que acompanhou o seu pai, acompanhará você também. Ele é o Deus da nossa família. Mas aqui Deus fala: Josué, fala com esses homens para passarem os feitos poderosos que eu fiz a Israel para os seus filhos. Fale para ele. Irmãos, os nossos filhos precisam sim conhecer a nossa história pessoal com Deus. Você precisa ter experiência com Deus. E eu não quero te desanimar e nem te assustar. Se você não teve ainda a experiência do poder de Deus na sua vida, com certeza você terá. Se você é filho de Deus, você vai ter. Você vai passar por problemas profundos e vai ver como que Deus é generoso e como que Deus é poderoso. E é para você contar isso para os seus filhos. Fale para ele. Por isso, amados irmãos, o sacerdote do lar tem a responsabilidade de erigir um memorial das obras de Deus dentro da sua casa, para os seus filhos perguntarem: o que é isso, meu pai? E você falar: foi Deus, meu filho. Deus fez isso comigo. Deus fez isso com você. E Deus está sempre fazendo, irmãos, a geração voltar aos seus feitos poderosos. Às vezes, irmãos, ficamos tão entretidos com este mundo, com a tecnologia, e esquecemos de parar e conversar com os nossos filhos sobre os atos poderosos de Deus. Por que que Deus chegou e disse: pega 12 pedras aí do meio do Jordão e fale, e deixa lá no alojamento para os seus filhos perguntarem o que é isso? Por que ele fez, irmão? Eu penso 2 coisas aqui. Primeiro, porque os labores da vida secular contribuem para o nosso esquecimento.
Inclusive o Senhor Jesus instituiu a ceia, diz, isso aí é para lembrar que houve uma morte lá atrás também. É para trazer à memória de vocês que houve uma redenção lá atrás. Porque se o Senhor Jesus não tivesse instituído a ceia, irmãos, perderíamos neste mundo. Perderíamos esse ponto central da redenção, que é a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Fale para eles sobre o batismo, o que significa o batismo. Quando você trouxer os seus filhos para o batismo, explique para ele o que é este ato, para onde este ato está apontando. Fale para ele o que é esta água, o que ela significa. Fala para eles. E é bem verdade, se você ainda não levou seus filhos ao batismo, você está cometendo um grande erro. Você precisa inserir os seus filhos no pacto. E você explicar para eles o que é isso. Olha, meu filho, essa água, onde cai na nossa cabeça, está lá em Tito 3, versículo 5. É o lavar regenerador do Espírito Santo. Fale para eles os feitos poderosos de Deus. Ensine para ele. E estas pedras, eles iam passar perto do memorial e ia chamar a atenção daquela geração. Aquela geração estava tomando posse da terra, meus irmãos, e não conhecia a história lá atrás, porque se não tivesse contado para ele a história da abertura do Rio Jordão, eles não saberiam, porque aquela geração que estava entrando na terra prometida não era a mesma geração que quando estava presente, quando Deus abriu o Mar Vermelho, a não ser Josué e Calebe. O resto morreram todos. Se isso não fosse contado de geração a geração, eles nunca saberiam que Deus abriu o mar, que Deus mandou o maná, que Deus fez água jorrar da rocha, que Deus abriu o Jordão para eles passarem, que Deus derrubou os muros da cidade de Jericó. Eles nunca saberiam disso. Por isso Deus falou, fale para eles, erija um memorial para eles e fale para eles daquilo que eu fiz para você, para todo o povo de Israel. Eu quero, irmãos, chamar a sua atenção para dois textos aqui. Salmo 44, versículo 1, diz o seguinte: ouvimos, ó Deus, com os nossos próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizestes em seus dias. Ó, amados irmãos, conte para os seus filhos os feitos poderosos de Deus. E aqui o salmista está dizendo, ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste. Você conversa com seu filho, você fala para ele da grandeza de Deus, fale para ele. Isso vai aguçar a curiosidade dele. O que aconteceu, meu pai, com o senhor? O que aconteceu na sua vida? O que aconteceu com a minha mãe? Fale para ele. Você viu o que o salmista diz, ó Deus, com os próprios ouvidos nós ouvimos o que o Senhor fez, mas nós ouvimos que os nossos pais nos falaram, nos contaram o que o Senhor fez no passado. Então Deus quer, queridos irmãos, que você que é o chefe do seu lar, que preside o seu lar, tire um tempo para conversar com seus filhos sobre o poder de Deus, sobre o amor de Deus, a graça de Deus, a redenção de Deus, a onipotência de Deus. Mas existe um outro texto bem mais robusto que nos confronta aqui nesta noite também, sobre essa necessidade de falar dos feitos poderosos de Deus. Salmo 78, versículo 3 a 7. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, e o seu poder, e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem, e por sua vez os referisse aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança
e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos. Oh, meus irmãos, o povo de Israel tinha essa preocupação de contar para os seus filhos sobre Deus. E se você for lá para Êxodo capítulo 12, sobre a Páscoa, Deus disse: quando os seus filhos perguntarem: que rito é esse, meu pai? Fale para ele que eu tirei vocês com a mão forte e poderosa do Egito. Fale para eles que eu dei vitória a vocês com reis poderosos, contra reis poderosos do mundo, Seom e Og, reis fortíssimos. Fale para eles que eu dei vitória a vocês contra os amalequitas. Fale para eles que eu tirei vocês do meio de um reino mais poderoso da terra, que era o Egito. E eu deixei o Egito quebrado. Fale para os seus filhos. É isso que o salmista está dizendo aqui. Fale para os seus filhos. É bom, irmãos, você falar até como foi a sua conversão para os seus filhos. Como foi a sua lida, como que você arrumou um emprego, como que Deus abriu a porta, como que Deus fechou a porta. Fale para ele como Deus conduziu a sua vida. Fale para ele essas coisas, porque Deus quer que você fale. Então você viu, meu querido irmão, a palavra de Deus aqui nessa noite para nós homens. Nós temos, em primeiro lugar, a responsabilidade de estar atento às necessidades da nossa esposa. Orar por ela e orar com ela. Há problemas profundos, emocionais, que as mulheres passam, as mães passam, e Deus te deu uma capacidade psíquica e emocional mais elevada, e é para você dar a mão à sua esposa e ampará-la, e dizer: olha, minha esposa, eu estou aqui com você. Isaac, nós não vemos nenhum lugar na Bíblia Isaac dizendo para Rebeca: olha, Rebeca, eu não tenho culpa de você ser estéril, eu não tenho culpa de você ser assim. Mas não, ele se condoeu com ela, ele orou por ela, e pelo que se depreendemos do texto aqui, ele orou os 20 anos para ela, e o Senhor ouviu as orações e Rebeca concebeu. Não é isso maravilhoso, meus irmãos? É maravilhoso. E em segundo lugar, você viu, você tem a responsabilidade de passar para a sua geração quem é Deus. Fale para ele quem é Deus. Mostre para ele as Escrituras. Mostre para ele o que Deus fez na sua vida e o que Deus vai fazer também na vida deles. E em terceiro lugar, o homem que preside a sua casa deve cultivar a piedade pessoal e do seu lar. Ele deve ser um homem piedoso, um homem de oração, um homem que lê as Escrituras, um homem que confia em Deus. Aqui está um exemplo de um pai piedoso e que temia ao Senhor. Jó, queridos irmãos, tinha uma moral ilibada. Ele era respeitado por onde andava. Tinha um viver completo diante de Deus e da sociedade, porque o texto diz que ele era íntegro. Esta é a completude da palavra íntegro. Ele tinha uma vida ilibada com Deus e com a sociedade. Ele era respeitado. Jó também tinha uma família ideal, porque ele tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E para endossar, amados irmãos, os qualificativos desse pai que presidia a sua casa, a sua família, o texto nos diz que Jó chamava os seus filhos para os santificar. Eles faziam festas, comiam, bebiam, se regalavam. Terminado isso, Jó: meus filhos, agora vem cá, vem aqui, nós temos que nos santificar a Deus. E nós não vemos aqui, irmãos, a autoridade de Jó sendo questionada pelos seus filhos. Nós vemos aqui a obediência desses filhos. Nós não vemos aqui briga das meninas com os meninos. Nós não vimos aqui, é uma família ideal, uma família abençoada. Jó tinha. E mesmo debaixo dessa bênção toda, ele era um homem muito rico. Mesmo debaixo dessa bênção toda, este homem chamava os seus filhos para santificá-los diante de Deus.
Talvez ele está se referindo aqui a Gênesis capítulo 35, versículo 2, onde diz que Jacó santificou o acampamento e disse: tome banho todo mundo, tire essas roupas sujas. Talvez Jó estava dizendo para os seus filhos: vocês beberam muito, meus filhos, vocês estão sujos, agora nós vamos falar com Deus, agora limpe-se, troque essa roupa. Às vezes essa palavra santificar aqui nos leva a entender isso. Se apresente com decoro diante de Deus. Nós estamos diante de Deus. E deve ser assim este caso aqui, quando Jó falou isso para os seus filhos. Amados irmãos, vimos que Jó era um pai preocupado com a vida espiritual dos seus filhos. Ele era preocupado. Meus queridos filhos, não é somente usufruir das benesses de Deus. Agora é hora de nós falarmos com Deus. Agora é hora de nós nos colocarmos diante de Deus. Veja o que Deus nos deu, meus filhos. Veja o que Deus nos proporcionou. Agora é hora de nós louvar a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Isso prova, irmãos, que Jó governava bem a sua casa. Ele era um pai que tinha autoridade sobre os seus filhos. Na sua casa ele era o mordomo de Deus. Podemos ver, irmãos, claramente que os seus filhos estavam debaixo da tutela do seu pai. Como, irmãos, os pais hoje estão perdendo a autoridade sobre os seus filhos, não é verdade? Às vezes o pai chama os filhos para orar, a moça está lá no telefone: agora não, pai, e deixa para lá, eu já presenciei isso. Não, está errado, você é o sacerdote do lar, você preside o seu lar. Meu filho, deixa isso aí agora e vem aqui. Irmãos, a gente precisa confiar naquilo que Deus, na autoridade que Deus nos deu. Nós não podemos deixar as coisas irem para a bancarrota dentro da nossa casa. Precisamos confiar em Deus. Somos nós que salvamos nossos filhos? Não. A salvação vem do Senhor, diz Jonas capítulo 2, versículo 9. Ela vem do Senhor. Mas, irmãos, você como chefe de casa, chefe do seu lar, você precisa governar bem a sua casa, como diz Paulo a Timóteo, para aqueles que desejam o episcopado. Precisa governar bem a sua casa. Mas ainda, irmãos, vemos nesse homem aqui, temendo que ao poder do vinho seus filhos tivessem pecado contra Deus, este sacerdote do lar levantava de madrugada e oferecia sacrifícios ao Senhor em favor de todos os filhos, um por um, 10 sacrifícios, um por um, ele levantava de madrugada e fazia isso. Então você percebe aqui a diferença que isso faz na vida de um homem temente a Deus. Então você está entendendo por que os primeiros versículos diz que Jó era temente a Deus e íntegro. E isso, irmãos, nos faz pensar aqui nessa noite. E para nós, queridos irmãos, que estamos do lado de cada cruz, essa é uma maneira de dizer que devemos colocar os nossos filhos debaixo do sangue da expiação de Cristo e orar por eles. Ó Deus, complete a obra de salvação na vida dele. Ó Deus, não deixe que quando ele crescer ele enverede para o mundo. Ó Deus, tenha misericórdia, Senhor, da minha família. Tenha misericórdia dos meus filhos, ó Deus. Eles estão debaixo do seu pacto, Senhor. Guarde eles debaixo do teu paternal cuidado. Precisamos, irmãos, falar isso, orar. Então Jó oferecia sacrifício a Deus por cada filho. Ele levantava de madrugada para fazer isso em prol da sua família. Queremos, irmãos, que eu levei meus filhos para a escola bíblica dominical, eu trazia, eu levava ele para os empurrões para a igreja, forçava eles para ir para a igreja. Eu já ouvi isso. E agora meus filhos estão desviados. Isso não é da sua conta. Você precisa continuar orando por eles. Você precisa continuar crendo no Deus da salvação, no Deus da sua casa. Você precisa continuar fazendo isso. E desde essa tenra idade, amados irmãos, devemos ensinar aos nossos filhos a remissão dos pecados pelo sangue de Cristo.
Este homem era literal e espiritualmente um pai sacerdote do seu lar. Jó temia que seus filhos substituíssem Deus pelo status e pelo prazer carnal e social. Talvez eles tenham pecado contra ti, Senhor, blasfemado contra ti, e agora eu ofereço esse sacrifício em favor dos meus filhos. É claro que você não vai oferecer nenhum sacrifício mais a Deus em favor do seu filho, matar nenhum animal, porque Jesus, o Cordeiro Pascal, foi imolado, mas agora você precisa explicar para ele a redenção em Cristo Jesus, explicar para ele o que Deus requer dele e orar com ele e por ele.